Oi pessoal do Startup, eu sou a Camila Fusco, eu sou diretora de empreendedorismo do Facebook aqui da América Latina e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho como é que eu negocio, né? Como é que são as minhas técnicas de negociação para eu conseguir conciliar minha carreira, minha vida pessoal e também todas as outras coisas que eu também quero fazer. Então, eu sou jornalista de formação, trabalhei em redação há muito tempo e há 5 anos quase eu vim trabalhar no Facebook e é uma carreira que me demanda muito, eu tenho que viajar muito e foi justamente quando eu fui mãe. Então, o que me demandou mais ali foi negociar em 3 dimensões, eu costumo dizer. A primeira delas foi comigo mesma, foi a negociação pessoal. Quando eu olhei pra mim e falei, olha, até aqui eu consigo chegar. Foi olhar pra mim e ver quais eram os meus limites, né? Até onde eu conseguiria chegar para me satisfazer como mãe, para atender todos os requisitos do meu trabalho que me demanda tanto e também para continuar fazendo outras coisas. Então eu acho que saber negociar consigo mesma, você olhar para si é muito importante. Na segunda dimensão é, tá bom, como é que eu vou fazer com que o entorno me ajude? Como é que eu vou fazer uma negociação familiar para eu conseguir realmente desempenhar essa função? Só para vocês terem uma ideia, no ano passado eu fiz 24 viagens, eu fiquei 75 dias fora de casa. É muito tempo para quando você tem um filho de 2 e um de 3 anos. Então, o que eu tinha que fazer? Naquele momento foi uma negociação familiar e eu precisava de um apoio, criar de alguma forma uma rede que me ajudasse a, quando eu estivesse com eles, de fato, me concentrar neles, me concentrar nos meus filhos, é um tempo de qualidade e quando eu estivesse fora, para conseguir me concentrar 100% no meu trabalho. E aqui eu não estou falando necessariamente de eu contar com apoio, por exemplo, de babás ou de pessoas que trabalham lá em casa, não. Qual que é a estrutura familiar que eu consigo fazer? Então, essa negociação familiar, ela passou pela negociação com o meu esposo de como é que eu consigo fazer com que ele cuide das crianças, não de uma forma como ele me ajude, né? E muito mais de uma forma como ele participe disso tudo. E eu tenho a sorte de que para ele isso é muito importante. Então, da mesma forma, como é que eu consigo negociar com os meus próprios filhos? Como que eles olham para a mala da mamãe, não sendo como uma coisa, nossa, a mamãe vai estar fora, como sendo uma coisa negativa. Então, é negociar expectativas muito grande. Então, uma dica que eu dou, pode ser uma coisa pequena, mas para eles já faz uma diferença muito grande. Hoje eles estão com 3 e 4 anos. A gente estuda o lugar para onde a mamãe vai viajar. Então eu mostro fotos, eu mostro coisas sobre aquele destino e a gente começa a desenhar junto. Eu pego aqueles desenhos e levo comigo para as viagens, tiro as fotos e eles sabem que eu vou, mas eu volto. Eles sabem que isso é muito importante para mim profissionalmente. E não é porque eu tô fora que eu não os amo. Então é uma negociação que eu tenho que fazer, sim, mas é uma negociação familiar que me ajuda de uma certa forma a ter essa base profissional muito boa. E do terceiro pilar, que é a negociação profissional, que eu acho que é muito importante, que a gente valoriza muito no Facebook, é focar nas nossas fortalezas. Por quê? Porque são essas fortalezas que vão te ajudar a trazer mais valor no trabalho que você está fazendo. Então, muitas vezes a gente olha para as nossas fraquezas como, nossa, eu não vou arriscar, eu não vou tentar fazer isso, porque eu não tenho determinada competência. A minha sugestão é, olhe para o outro ângulo. Como é que você consegue focar naquilo que você faz de melhor e como é que aquilo vai te ajudar a chegar no resultado desejado. Então, eu acho que essas são as 3 dimensões de negociação que eu acho super importante. Em empreendedorismo a gente fala muito isso e dentro do Facebook, se vocês quiserem acompanhar mais alguma coisa em relação ao desenvolvimento pessoal e profissional de vocês, facebook.com/business e a gente dá algumas dicas lá.